Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora você é o nosso convidado, então fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da advocacia pública na Câmara dos Deputados. O colegiado foi criado com o objetivo de valorizar a atuação de advogados e advogadas que exercem a profissão em nome do serviço público. O requerimento de criação da Frente Parlamentar foi apresentado em março deste ano. A iniciativa tem coautoria de 205 deputados federais e 18 senadores. Quando a ordem se movimenta em prol da advocacia pública, ela se movimenta em prol, em defesa do Estado Democrático de Direito. Toda vez que a ordem vem ao Congresso pedir o aprimoramento de uma legislação, ela busca fortalecer as prerrogativas da advocacia, que são as prerrogativas da cidadania. E é essa busca que nós estamos a fazer e iniciar a partir do dia de hoje com essa frente parlamentar que é criada em defesa destes direitos, destas prerrogativas. Na defesa de uma advocacia pública que tem independência, autonomia, sabedores que os advogados e advogadas públicas, eles são advogados de Estado, não defendem governo, não defendem autoridades, eles defendem sim o Estado, o aprimoramento do Estado. E eis porque a Ordem dos Advogados do Brasil confia e muito nessa frente parlamentar para que nós possamos cada vez mais aprimorar esta profissão tão importante para o desenvolvimento do Estado, da União e dos municípios. Diante disso, vem aqui, deputado Lafayette, dizer, em nome do nosso presidente Beto Simonetti, em nome de toda a advocacia brasileira, que a Frente Parlamentar, em defesa da advocacia pública, tem o apoio da ordem e esse consórcio fica ainda mais fortalecido a partir do dia de hoje. O Estatuto da Frente é muito claro ao dizer que a Frente Parlamentar está aqui para defender a advocacia pública em todas as esferas. Advocacia pública federal, em todas as carreiras, advocacia pública dos estados e também dos municípios. São inúmeros projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e que têm como objeto a advocacia pública. Sabemos que há algumas preocupações com esses textos, todos que existem aqui, mas alguns mais latentes. E aí eu gostaria de pedir licença para citar 3 de tantos outros que nós vamos ter que depois discutir com calma com as representações que ficam aqui em Brasília. Temos a PEC, que está no Senado, e a PEC 10, a antiga PEC 63, que confere o quinquênio de alguns direitos mais para a magistratura, também para o Ministério Público. Havia um esforço também para a Defensoria Pública, e a Procuradoria e os advogados públicos ficariam de fora. Nós temos que lutar pela equidade, pela justiça. O que for para um tem que ser para todos, ou para ninguém ou para todo mundo. Hoje é o primeiro passo. É apenas uma cerimônia simbólica, muito concorrida, muito prestigiada, e eu agradeço demais. Mas é uma cerimônia que trata do nascimento de uma frente parlamentar que, tenho certeza, lutará por vocês, lutará pelo que é justo, lutará pelo que é correto, lutará pela advocacia pública no Brasil. A Caravana das Prerrogativas 2023 chegou a São Paulo. A iniciativa reuniu integrantes do Conselho Federal da Seccional da OAB Paulista. A programação contou com debates, visitas institucionais e inauguração de salas voltadas à advocacia. É uma honra imensa para a OAB São Paulo receber hoje a Caravana Nacional de Prerrogativas, que é dos projetos mais importantes do Conselho Federal, não é? Como todos aqueles projetos que militam em prol da advocacia, do livre exercício da profissão, do papel social da advocacia, é abraçado com força por essa seccional. Essa missão que vocês cumprem nos enche de orgulho, e esse dia serve para reforçar esse voto, né, de fé nessa profissão específica de defender prerrogativas, e também para cuidar de ideias. Nós vamos aqui falar de ideias, nós vamos falar de meios, de métodos, nós vamos desenvolver um pouco mais as nossas experiências, trocar nossas experiências para aprimorar esse trabalho aqui da OAB. A Caravana de Prerrogativas, ela tem uma função
importante dentro do sistema OAB. Então, a missão que nós temos, eu, a Cris, o Davi e o André, e todos os membros da Comissão Nacional, é justamente visitar as 27 seccionais desse país. Depois dessa visita, fazemos um inventário, que significa dizer um banco de dados a respeito da estrutura de cada seccional, a respeito da sua forma de atuar na defesa de prerrogativas, assinalar os pontos positivos para que a gente possa fazer também isso, repassar as demais outras seccionais, poder também auxiliar aquelas seccionais que de alguma forma têm dificuldades imensas na defesa de prerrogativas, reconhecer as culturas e as violências em várias regiões diversas de prerrogativas, que vão desde a vida do advogado até uma simples ofensa moral ao advogado. Nós temos nesse país realidades duras, difíceis, e nós temos a impunidade de quem agride a advocacia. Hoje nós lutamos nacionalmente por uma lei que criminaliza a violação de prerrogativas, que está na lei. Houve um aumento de pena com a nova atualização da nossa legislação 14.365 de 22, que atualizou nosso estatuto, a Lei 8.906, aumentando de 2 a 4 anos a pena. Mas que estatisticamente até esse momento nós não temos uma condenação nesse país, que eu saiba, de uma autoridade pública que violou prerrogativas. Para mim tem sido muito desafiador falar sobre prerrogativas da mulher advogada. Desafiador porque a maioria das mulheres não a conhece. E as autoridades também. Então não é só a própria advogada que desconhece as suas prerrogativas, é a própria autoridade. Quando nós chegamos para falar em alguns lugares, mas e a advogada gestante, ela passa aqui no raio-x? Sim, doutora, ela vai passar por onde? Ou então, a gente vê colegas relatando que ao passar no Boriscan ou passar em detector de metais, ao apitar, o agente pergunta, é do sutiã ou é do DIU? Porque da arma não é, porque não tem arma. Então, isso é ser mulher na advocacia. E isso é ter que reconhecer que nós temos prerrogativas e situações que são diferentes no nosso dia a dia quando estamos exercendo a advocacia. Primeiro, portanto, na esteira do que o doutor Rogério falou, precisamos efetivamente conhecer nossas prerrogativas. As mulheres precisam falar de prerrogativas e precisam falar para mulheres cada vez mais de prerrogativas. Segundo, nós precisamos ensinar, se for preciso, ensinar às autoridades que existem prerrogativas da mulher advogada. E para isso nós precisamos nos inserir nos cursos de formação, de juízes, de policiais, de promotores, porque a gente precisa, já que muitas vezes dizem que desconhece, não poderão desconhecer, porque o próprio artigo, quem da área penal sabe, o desconhecimento da lei é inexcusável, então não pode ser alegada também neste caso. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, transmitiu mensagem em nome da advocacia brasileira durante a Assembleia Comemorativa dos 30 anos do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul, realizado na Argentina. Señoras y señores, es un honor representar la voz constitucional de la sociedad civil brasileña en esta Asamblea Conmemorativa de los 30 años de creación del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosul. Como presidente de la Orden de Abogados de Brasil, celebro con gran satisfacción, aunque de manera remota, otro exitoso evento organizado por el COADEN. Estoy seguro de que los debates sobre la libertad de expresión, los aspectos tributarios de los servicios transfronterizos, las herramientas para la defensa de los honorarios y las formas de contratación electrónica son de gran valor para todos los participantes. El ambiente plural ciertamente promoverá un amplio espacio para discutir los desafíos de garantizar los derechos y prerrogativas de la clase. A pesar de las particularidades de cada país, la abogacía sudamericana tiene características únicas que evidencian la importancia del COADEN como institución representativa.
el cual surgió hace 30 años con el objetivo de integrar la abogacía en Mercosur. En las últimas décadas, el Consejo ha probado su esencialidad en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en nuestra región, como forma de popularizar decisiones centrales para el perfeccionamiento de nuestros sistemas jurídicos. El Consejo ha liderado discusiones relevantes sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça puniu com pena de censura o juiz titular da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá, em Minas Gerais, por ter mandado o advogado do réu calar a boca por 2 vezes. Esse caso aconteceu em 2021. Era um tribunal do júri e o advogado estava ingressando no tribunal do júri e o cliente estava ingressando algemado. E, nesse momento, ele pediu para o juiz, em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que determina que, em caso excepcional somente, que a pessoa tem que estar algemada, ainda mais numa sessão do Tribunal do Júri, ele pediu para o magistrado pedir para a polícia tirar as algemas e, nesse momento, o juiz, ninguém sabe ainda por qual motivo, iniciou uma discussão e ele mandou o advogado calar a boca, né? E essa atitude dele é que veio a ser trazida ao CNJ para análise da conduta do magistrado. Além disso, ele já era recalcitrante nesse quesito de falta de urbanidade com as partes servidores, membros do Ministério Público e advocacia. Ele já havia tido 12 reclamações acerca da conduta dele. E nessa, infelizmente, até demorou demais, né? E eu sempre falo, as corregedorias devem estar atentas para que nós não cheguemos a um caso como esse. Após 12 atos dele de falta de urbanidade, né? De tratamento indigno, que o CNJ tomou uma providência que foi aplicar a pena de censura para o magistrado. O Estado democrático de direito, ele deve sempre ser preservado. E nós temos visto, ultimamente, condutas incompatíveis. O magistrado é uma referência na sociedade. E a conduta dele, ela deve se pautar nos regramentos legais. A partir do momento que ele não obedece isso, ele passa um péssimo exemplo para a sociedade. Amanhã qualquer um pode falar a mesma coisa para um advogado, para um servidor público, para um promotor de justiça, para o próprio juiz. E não é esse o tratamento que deve ser considerado para a atuação dos profissionais, ainda mais um agente público. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil estiveram no CNJ para defender o direito à sustentação oral no estado da Bahia. A medida tem sido adotada por juízes para impor restrições nas sessões de julgamento que envolvem os juizados especiais. Confira na entrevista. Esse é um tema que afeta hoje toda a advocacia baiana e que viola frontalmente o Código de Processo Civil, a Lei dos Juizados Especiais e a nossa Constituição. Tivemos uma reunião importante com o relator do processo e esperamos reverter essa resolução no julgamento pelo plenário aqui do nosso Conselho Nacional de Justiça. Muito importante essa possibilidade da gente estar apresentando o caso para o conselheiro relator, que nos atendeu aqui muito bem, e podemos, apresentar todos os impactos dessa resolução, que na verdade envolve vários pontos de ilegalidade hoje na realidade da prestação jurisdicional no estado da Bahia. Também aproveitamos a oportunidade para protocolizar a representação aqui no Conselho Nacional de Justiça contra o magistrado que na semana passada não apenas negou atendimento ao advogado, querendo condicionar o atendimento ao agendamento, como também trouxe força policial para retirar o advogado da vara. Uma conduta
que fere frontalmente as prerrogativas da advocacia e nossa legislação vigente, inadmissível, e por isso a importância dessa representação trazida hoje aqui no CNJ. Atenção, advogados e advogadas de todo o país. Em julho deste ano, Goiânia vai sediar as Olimpíadas da Advocacia. Você não vai ficar de fora, vai? Participe! No dia a dia você corre, você luta, você se desdobra. Chegou a hora de voltar a fazer tudo isso por esporte. Olimpíadas da Advocacia. Goiânia, de 3 a 8 de julho de 2023. Modalidades confirmadas: futebol, vôlei de praia e quadra, tênis, beach tênis, futevôlei, judô, jiu-jitsu, natação, cross. Modalidades por demanda: tênis de mesa, basquete 3x3, xadrez, fute-mesa, corrida de rua 5 e 10 quilômetros, tiro esportivo, modalidades PCD. As inscrições serão feitas através do site, com a intervenção das caixas de assistência, e estamos preparando 19 modalidades com uma gama esportiva bem ampla. As atividades ocorrerão no CEL da OAB, que é o Clube dos Advogados de Goiás, um equipamento que tem todo o preparo e condições para receber a advocacia nacional com muito carinho e cuidado, como a gente está pensando. Estamos trabalhando modalidades PCDs, estamos focando na participação feminina e fazendo um trabalho muito consistente para que as mulheres se sintam efetivamente acolhidas nas Olimpíadas. Enfim, estamos muito animados. Todos podem saber mais detalhes no nosso hot site, que é olimpíadasdaadvocacia.oab.org.br, e, enfim, aguardamos o Brasil inteiro e toda a advocacia nesse importante momento que trará, sem dúvida, o resgate da pauta dos esportes pelo Conselho Federal. Acesse agora mesmo olimpíadasdaadvocacia.oab.org.br e fique por dentro de tudo. Mas atenção, as inscrições vão até o dia 5 de junho, não perca! Com o objetivo de fortalecer o livre exercício da advocacia, a OAB Nacional lançou a segunda edição da Cartilha de Prerrogativas da Mulher Advogada, que inclusive foi atualizada com as alterações do Estatuto da Advocacia do ano passado. Acompanhe. Em entrevista ao site da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, afirmou, abre aspas, esta cartilha é resultado do trabalho consistente da gestão em prol de mais prerrogativas e defesa da mulher advogada. O material pode ser consultado por todas e todos que estão comprometidos com um ambiente de trabalho de respeito à dignidade profissional da mulher. Fecha aspas. A Comissão Nacional da Mulher Advogada e a Comissão Nacional de Prerrogativas, lideradas pelo nosso presidente Ricardo Breia e Cristina Lourenço, em conjunto conosco, nós lançamos uma cartilha de prerrogativas da mulher advogada. A cartilha tem como finalidade divulgar quais são os direitos da mulher advogada previstos no artigo 7º do nosso Estatuto. E dentre eles, nós temos 2 direitos que aqui nós trabalhamos muito bem, tanto para deixarmos claro para as nossas quase 700 mil colegas advogadas o que nós podemos ali impor e exigir na hora de respeitar os nossos direitos, quanto para o consumo do nosso público externo, que precisa também ter conhecimento do que tem que se respeitar na hora do exercício da advocacia, especialmente nesse caso da cartilha das mulheres advogadas. Quando a mulher ela foi a única advogada de um processo, ela tem direito sim de ter os seus prazos suspensos por 30 dias quando ela estiver grávida, para que ela tenha tranquilidade de cuidar da criança nos primeiros dias de nascimento de vida. Assim como as grávidas não são obrigadas a passarem por detectores de metais. Esses são avanços que foram conquistados pelo nosso Conselho Federal, que esteve nas trincheiras para a aprovação da norma, que alterou o nosso artigo 7º e deu para nós, mulheres advogadas, o direito de termos mais condição de exercermos a nossa atividade com mais tranquilidade. E é isso que a cartilha tem como objetivo, divulgar a informação que é importante e relevante para o exercício saudável da prática da advocacia pelas mulheres advogadas. A cartilha de prerrogativas da mulher advogada está disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Acesse agora mesmo oab.org.br e fique por dentro. Uma ótima leitura!
A OAB Nacional realizou no YouTube o evento virtual intitulado Sucessões por Elas. O debate contou com advogadas e especialistas em diversos segmentos do direito, como penal, digital, familiar e de sucessão. O aumento da expectativa de vida e seus efeitos no mundo jurídico também fizeram parte dos painéis. Veja. É o desafio da igualdade de gênero à luz do direito sucessório. Olha, duas variáveis aí tão importantes, porque a mulher, como eu já tinha falado na abertura, ela exerce um papel fundamental na mudança do direito de família brasileiro. E não tem como a gente falar de direito das sucessões sem lembrar a existência do direito de família, porque todo mundo vive uma espécie familiar e a mulher está inserida em alguma delas. Até aquela pessoa que acha que não vive uma espécie de família, nós sabemos que o STF protege na modalidade da família unipessoal. Então, a mulher, como um vetor de mudança do Estado Democrático de Direito, ela tem, na Constituição Federal de 88, uma grande vitória, porque ela passa realmente a ser um sujeito de direitos, com iguais direitos em relação ao homem. Mas nós estamos cansados de saber que essa formalidade, ela não existe na prática. É por isso que nós temos diversos desafios enquanto mulheres. E a mulher, nesse sentido, ela passou por vários momentos, de décadas em décadas, em que ela, de fato e de direito, exerceu esse papel de mudança. A exemplo, e eu vou resgatar lá atrás mesmo, situações milenares que envolvem direito de família e sucessões, nas quais, em razão da morte, procurava-se somente um filho homem como herdeiro, porque ele estava na lei como única possibilidade de ordem de vocação hereditária. É de conhecimento geral que não existe equidade, é uma pergunta retórica. Não existe atualmente equidade do homem e da mulher no envelhecimento, né? Esse assunto precisa realmente ser debatido e amadurecido enquanto sociedade. E como é bom e importante fazermos isso dentro de um evento onde temos, na totalidade, mulheres palestrantes, presidentes, debatedoras, que vamos poder falar com propriedade sobre esse tema, né? A gente sabe que tudo isso é uma reprodução da lógica do dominador, da lógica desse processo de subalternização, da fixação dos espaços do público e do privado, onde nós mulheres teremos ou devíamos estar, não é? E para as mulheres negras esse espaço ele é cada vez mais distanciado, até porque nós somos reféns e o nosso legado ele vem dessa senzala e que, em realidade, ele vem se reproduzindo em todas as perspectivas, sobretudo na institucionalidade também. E isso faz com que, inclusive, a gente veja muito essa relação homem-mulher, que, graças a esse conceito mais presente ou mais atual de gênero, né, que aparta essa ideia do sexo, né, essa construção social, política que foi dada aos sexos, atribuída aos sexos, e isso vem fazendo com que seja construída uma nova lógica de poder. E não para por aí. A OAB de Goiás também realizou um debate sobre o Estado de Direito e a evolução dos direitos fundamentais. O tema contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Confira. Nós estamos na década de 20 do século 21. Muito do que vai ser feito durante o século 21 vai depender do que nós vamos fazer na década de 20 e 30. Talvez início da década de 40. Então, muito vai depender de nós. Se o justo é o que é certo, mesmo quando eu perco, eu estou ganhando. Porque a vida e a advocacia de vocês não é uma corrida de 100 metros. E eu já fui advogado, hoje eu sou juiz.
Nomeado advogado-geral, procurei todos os ministros do Supremo. A minha fala foi idêntica aos 11. Ministro, estou aqui me apresentando como novo advogado-geral. Queria fazer 3 compromissos, assumir 3 compromissos com os senhores ou com as senhoras. Primeiro, quanto aos fatos, sempre dizer a verdade. Lógico que eu posso ter uma interpretação dos fatos, que às vezes a minha percepção dos fatos nem sempre será a mesma em relação a outra pessoa, mas dentro da minha honestidade intelectual, vou procurar ser o mais fiel na narrativa dos fatos. Segundo compromisso, vou defender a minha tese com os melhores fundamentos que eu tiver e puder. E defender o interesse do meu cliente, que é a União. Até para que, se o senhor tiver que dar uma decisão contra ou a favor, o senhor vai ter os subsídios para tomar essa decisão com segurança. Em terceiro lugar, uma vez dada a decisão, o senhor nunca vai me ver fazendo uma crítica pública. As críticas eu farei nos autos. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!